Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Aline Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixe seu like e bora pro vídeo! O tema de hoje é o privilégio de falar com Deus. E nós vamos agora para a nossa primeira pergunta. Como nos comunicamos com Deus? Como nós conseguimos se comunicar com Deus? Então a resposta a gente encontra lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui você já pode entender perfeitamente. Então essa já é a resposta dessa pergunta, através das orações, das súplicas, jejum, tudo que fala aqui está correto. Essa é a maneira que a gente pode estar se comunicando com Deus. Eu, particularmente, eu me comunico bastante com Deus através da oração. No início do dia, no final do dia, vários momentos. Então, bora para a nossa segunda pergunta. Qual o poder de uma oração sincera? Então, bora encontrar a resposta lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do susto. Quando a gente oramos a Deus, quando a gente tem uma conversa profunda com Ele, a gente conta tudo que a gente está passando, todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. A gente ora pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas até por quem a gente não conhece, porque esse é o amor ao próximo. Orar por uma pessoa que você não tem nem afinidade, pelo simples fato de você querer que Deus ajude a todos nós, ajude ela, ajude a você também. Eu, particularmente, eu oro por pessoas, quando as pessoas me fazem pedido de oração, e também oro em forma geral. Eu também gosto de orar assim por todos. Eu acho que muitas pessoas fazem isso, é uma coisa muito bonita. A gente ora um pelos outros, a gente, além de querer uma bênção em nossas vidas, a gente sempre quer que as outras pessoas também sejam abençoadas da mesma forma. Então, bora para nossa terceira pergunta. Em nome de quem devemos orar? Em nome de quem a gente deve dedicar nossas orações? A gente encontra a resposta lá em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não sei se quando vocês oram, vocês também oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu costumo usar bastante isso, porque a gente está dedicando à Trindade. Eu acho que essa é a maneira correta de estar orando. A gente deve dedicar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim a gente possa finalizar a nossa oração. Então, bora lá para a nossa quarta pergunta. Com que frequência devemos orar? A gente encontra a resposta lá em Filipenses, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho assim que o ideal seria a gente orar todos os dias. Assim, pelo início da manhã, agradecer por mais um dia você ter acordado vivo, que isso já é uma coisa gratificante, um motivo para agradecer. Ao fim da noite também, antes de dormir, agradecer pelo dia, agradecer pelo livramento, no caso, agradecer por tudo. E também em outros momentos você pode estar agradecendo. Você pode estar orando o tempo que você quiser, porque quanto mais a pessoa ora, mais o dom de Deus a gente fica recebendo em nossas vidas. A gente pode orar, suplicar a todo momento, sem nenhum problema. Então, bora para a nossa quinta pergunta.
Deus atende a nossas orações, uma coisa que muitas pessoas duvidam. Às vezes as pessoas acham que Deus ele não atende a nossas orações. Mas agora a gente vai descobrir se isso é realmente verdade, a gente vai encontrar a resposta aqui na Bíblia. Então a resposta a gente pode achar lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11, que diz assim: Pedi e dar-se-vos a buscai, e acheis, bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis que dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, quem está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus, com certeza, Ele atende as nossas orações de acordo com a nossa necessidade. Se a gente realmente vai passando por algo difícil, a gente desabafar para Deus, explicar para Ele que a gente precisa daquilo, que a gente necessita daquilo, Ele com certeza irá nos abençoar bastante, Ele não deixará nos faltar nada. Ele sempre atende as nossas orações. Às vezes você acha que Deus ele não está atendendo as suas orações porque Ele sempre está procurando algo melhor. Se Ele acha que você não precisa disso ou não precisa fazer isso, Ele com certeza está preparando algo melhor para você. Não podemos perder a fé. Continuemos orando, vigiando. Continuamos, suplicamos a Deus que Ele com certeza irá atender os nossos pedidos da maneira correta. Nós podemos pedir as coisas, mas nós também devemos saber o que nós realmente estamos precisando. E Ele com certeza irá atender os nossos pedidos, porque Deus, Ele sempre atende as nossas orações. Ele sempre se importa com a gente, Ele nunca está ocupado para nos ouvir. E então, bora para a nossa sexta pergunta. O que é a fé? A gente encontra a resposta lá em Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. A gente deve crer em Jesus, a gente deve ter a fé de que um dia Ele vai voltar, Ele irá nos resgatar. A gente precisa crer que Ele existe. A gente precisa ter essa certeza. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que um dia Ele descerá dos céus para nos buscar. Assim como Jesus desceu aqui na terra e Ele pregou evangelhos a todos, eu acredito que, assim como Ele disse, nós iremos também receber a nossa fé. E agora vamos para a nossa sexta pergunta. O que é a fé? O que é a fé para nós? Que Deus nos fala do que é a fé. A resposta a gente encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel obedeceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Eu creio que Jesus existe. Eu tenho fé de que um dia Ele irá voltar. E você? Você também acredita na volta de Jesus? Você acredita que Ele irá descer e Ele irá nos buscar para morar com Ele no lar? Que finalmente acabará essa dor, esse sofrimento, tudo que a gente passa aqui na Terra é apenas momentâneo. A gente deve ter fé que um dia que a gente irá subir no mais alto céu, não existirá mais fome, não existirá mais dor, não existirá mais nada. Lá só existirá uma coisa, felicidade. A gente se sentirá feliz de estar ao lado de Deus. Isso vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa totalmente incrível, vai ser uma maravilha. Então vamos para a nossa 7ª e última pergunta. Como se desenvolve a fé? Como a fé se desenvolve? A resposta a gente acha lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A gente deve ter fé, igual eu falei, que Ele irá voltar. A gente deve ter fé que Ele existe. Muitas pessoas duvidam da existência dele, muitas pessoas acham que Ele não ouve as súplicas, a oração, mas foi que nem eu falei, Ele está preparando o melhor para você. Acredite nele, se entregue para ele, confie nele, principalmente confie nele. Entregue sua vida na mão dele, ele irá totalmente lhe recompensar. Porque Deus, ele ama cada um de nós, ele não gosta de ver a gente triste, desamparado. Ele sempre ouve as nossas orações. Se você tem orado muitas das vezes e você pensa que Deus, ele não está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo sim, mas ele está preparando o melhor para você. Aqui diz que para a gente ter fé, a gente precisa crer que Ele existe. A gente deve acreditar na existência dEle. Deus, Ele está a todo momento com a gente. Ele está agora mesmo do seu lado, do meu lado. Ele sempre está nos protegendo. Quando Deus ele dá um livramento para a gente já começa a pensar nele. Foi graças ao nosso Deus, tudo mais. Mas quando Ele não atende aos nossos pedidos, a gente já começa a ficar tipo, porque Ele não me escuta, Ele nunca atende minhas orações. Se você for parar para pensar de tantos livramentos que Ele já deu na nossa vida, tantas coisas boas que já aconteceu, esse ano mesmo está ocorrendo tanto desastre, mas graças a Deus, Deus ele tem abençoado muitas famílias e infelizmente as famílias que acabaram perdendo suas vidas ou aconteceu algo de ruim, ele realmente ficou muito triste, mas isso não foi por consequência de Deus. Isso é o pecado afetando nas nossas vidas. Ele sempre quer derrubar a nós. Ele sempre quer que Deus ele não ouça nossas orações. Mas a gente deve ter a certeza de que Deus existe e Ele vai vencer o inimigo. Tudo que acontece de ruim nesse mundo não é por consequência de Deus. E que a gente possa entender que coisas boas vão acontecer na nossa vida. A gente precisa crer em Deus, acreditar nele e ter fé na sua volta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijão a todos, que Deus abençoe todos vocês. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti.
está ligado.